Rádio Maria Brasil apresenta O Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior. Muito boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rádio Maria Brasil. Sejam muito bem-vindos à casa de Nossa Senhora, à casa do Senhor Jesus. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar do Brasil e principalmente você que está fora do Brasil também, pelo mundo afora. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Eu sou Ted Luz e nós iniciamos agora o programa O Leigo no Mundo com o nosso amigo Emanuel Júnior e uma convidada muito especial. Fala, Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Ted, tudo jóia? Tudo jóia. Tranquilo? Quem que é a convidada nossa? Ah, minha amiga de muito... Não vou falar o tempo não, que senão a gente denuncia os nossos cabelos brancos, mas a Marina Ribeiro que está aqui conosco. Bem-vinda, Marina, obrigado. Boa tarde, Emanuel, boa tarde, Ted. É uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui hoje com vocês, né? Boa tarde àqueles que nos acompanham, tanto pelas redes sociais quanto pela rádio. É, de fato, um momento muito importante, especial, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, maravilha. Então, já quero falar um pouco aí, vou tomar a liberdade, viu, Emanuel, de falar um pouco sobre a Marina. A Marina é assessora do Tribunal de Justiça, é membro fundadora da Uniju, que depois, se vocês puderem dar uma falada sobre essa instituição, não sei se pode chamar assim, é catequista também e, como ela diz, né, principalmente mãe, não é, Marina? Justamente, isso. Mãe da Sara e da Sofia. Tem duas filhinhas, Sara de 10 anos e a Sofia de 5 anos, que com certeza está acompanhando a mamãe. Um beijo grande. Maravilha, obrigada. Maravilha, maravilha. E Emanuel, fala para nós hoje desse tema que nós vamos tratar, né, que é um tema tão atual, necessário para a nossa vida de cristãos. Pois é. Então hoje a gente tem um tema aqui sobre ideologia de gênero, um tema que, como você disse, extremamente atual, e esse mês ainda teve uma mexida aí, né? Era para ter tido uma mexida maior, mas suspendeu e tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho disso, um pouquinho de como isso afeta a sociedade como um todo, como afeta não só a sociedade, mas como afeta cada um de nós, né? Como afeta o leigo católico, como afeta a sua família, como afeta as crianças, né? Especialmente elas. Como nos afeta essa situação toda, essa ideologia, essa teoria de gênero, né? Então, assim, é uma situação que vem crescendo. Nos últimos anos cresceu muito, de forma muito rápida e forte, né? Não é uma ideia atual, não é coisa tão nova, mas nos últimos anos a coisa desenvolveu assim de forma muito acelerada. Mas eu queria pedir para a Marina, a primeira coisa, para eles explicar mais ou menos o que é ideologia de gênero. Bom, eu vou tomar aqui a liberdade da gente transformar um pouquinho da nossa linguagem para poder alcançar a todos, né? Com certeza. Mas também sem deixar de contextualizar, né? A ideologia de gênero, ela prega até, Emanuel, em matéria sexual, a liberdade, entre aspas, a liberdade, né? E a igualdade. Essa liberdade, porém, ela é entendida como um direito de praticar os atos mais abomináveis. E aí, no decorrer do programa, a gente vai explicando isso, né? E, entre aspas, a igualdade, ela é vista como uma massificação do ser humano. Então, pega o ser humano e coloca como massa de manobra, né? E isso daí, de modo a nivelar mesmo todas as diferenças naturais que possam existir entre homem e a mulher. Então, é tudo que diz respeito ao que não é natural, né? Então, a origem da ideologia de gênero, ela é marxista, né? Para Marx, e aqui todos aqueles que me acompanham, estudam, já estudaram, tiveram a oportunidade de estudar, nós que estudamos muito, né, Ted, na faculdade, né? O motor da história é a luta de classes, né? Nós sabemos disso. Para Marx é isso. E a primeira luta ocorre lá no seio da família mesmo. Em seu livro, Marx, um livro chamado Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que ele escreveu em 1884.
Engels escreveu a seguinte forma, até trouxe aqui para poder fortalecer o nosso diálogo. Em um velho manuscrito não publicado, escrito por Marx e por mim, ou seja, por ele, Engels, em 1846, encontro as palavras: a primeira divisão do trabalho é aquela entre homem e mulher para a propagação dos filhos. Veja bem. E hoje posso acrescentar: a primeira oposição de classe que aparece na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher unidos em matrimônio monogâmico. E a primeira opressão, olha o termo, a primeira opressão de classe coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino. Então, veja bem, nós temos que compreender, né, o contexto, como o Dr. Emanuel colocou aqui, a história mesmo. Realmente, dentro da família, segundo esse manuscrito aqui, há uma segunda opressão, a dos filhos pelos pais, que Marx e Engels, no Manifesto Comunista de 1848, eles pretendem abolir. Com a seguinte frase: censurai-nos por querer abolir a exploração das crianças por seus próprios pais? Confessemos esse crime. Então, assim, é uma coisa assustadora. A gente tem que entender, realmente, que a ideologia de gênero, ela prega tudo isso, né, e ela vai contra o nosso direito natural, entendeu? Então, ela quer, de fato, anular tudo aquilo que nós sabemos que é o direito natural. É isso daí. Eu vejo, Marina, a gente tem um invólucro, né, na questão da ideologia de gênero, um invólucro muito bonito, que é a questão da escolha, do direito de escolha, da liberdade, né? A questão é que vai muito além disso, pelo que eu vejo, né? A gente já tem um tempo que a gente tem trabalhado isso, né? Inclusive lá no IJUC também, União dos Juristas. E isso é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem. É muito grande, sabe? As pessoas ficam, normalmente, e quando eu coloco as pessoas, eu estou colocando todas. Né? Mesmo as que estão lá dentro da igreja também. É uma dificuldade de entender que essa liberdade, esse é só um pano de fundo para se colocar trazer toda uma agenda por trás, uma quantidade de coisas enormes, né? Então, assim, na sua vivência aí, trabalhando com isso, combatendo isso, né? O que você acha que é possível fazer hoje? Bom, doutor Emanuel, veja bem, é importante nós fazermos isso que nós estamos fazendo, né? Mexeu muito comigo a homilia do padre de domingo, né? A parábola lá dos talentos. Se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Então nós precisamos buscar formação, nós precisamos estudar, nós precisamos de fato combater o bom combate. Não com alarmes, não gritando, não fazendo da mesma forma que eles fazem, que os propagadores da ideologia de gênero fazem. Mas não. Trazendo um diálogo sadio, mostrando o que verdadeiramente é, mostrando o que é a verdade, né? Então eu vejo que algo que as famílias que estão me ouvindo agora, né, podem começar a fazer é de fato ler, é de fato buscar, é de fato estudar, procurar saber o que é um grande mal que está chegando, que na verdade quer afetar os nossos filhos, né? E vocês são pais, e aqui eu estava conversando até há umas 2 semanas atrás com um grande amigo e falei para ele, né? Falei, olha, enquanto quiserem nos atingir, está ótimo, né? Porque nós somos maduros, conseguimos nos defender, mas quando mexe com os nossos filhos, não. Aí a gente se transforma, né? Vira leão e leoa. Então, assim, eu vejo que cada um de nós pode, sim, fazer esse trabalho de formiguinha, de buscar, de se formar, de questionar, de até buscar formação dentro de paróquia, dentro da comunidade, com o padre, né? Com as pessoas que podem nos auxiliar e somar com o nosso conhecimento. E como que isso tem sido, você falou em crianças e tudo mais, como que isso tem sido trabalhado com as crianças, da parte da ideologia de gênero, né? Claro, nas escolas e tudo mais, como é que tem sido isso?
Olha, Emanuel, tem acontecido aquilo que nós consideramos, que nós vemos muito, como uma revolução silenciosa, né, Tédio? Uma revolução, aquela revolução silenciosa que deveria colaborar para a construção da civilização do amor, e o caminho está sendo o inverso. Veja bem, nós tivemos aí, recentemente, né, vamos colocar assim, recentemente, a extinção, vamos colocar assim, na verdade, a discussão dentro do Plano Nacional da Educação, esse assunto do gênero, nós conseguimos romper. Então, assim, e agora o que acontece? O que tem acontecido de verdade, né? Tudo que diz respeito à ideologia de gênero, ela é inserida nas disciplinas de forma silenciosa. Então, se você consegue trabalhar a mudança de alguns conceitos, de princípios, de valores dentro das disciplinas, de matemática, ciências, português, educação artística, educação física, né? Então, assim, nós precisamos acompanhar. Eu sou, assim, uma mãe chata que está na escola das minhas filhas assim semanalmente. Eu procuro saber quem são os colegas, eu procuro saber qual é o plano que as professoras, o plano diário, né, de educação que as professoras estão aplicando em sala de aula, para que isso não passe. Por que passa, Emanuel? Porque passa em uma fala. Passa quando você consegue trazer o estudo para, por exemplo, para a educação artística, digamos assim, né? Vamos estudar em artes a vida das grandes propagadoras do gênero. Não claramente assim, falando, né? Mas você pega ali, por exemplo, vamos estudar a vida de Judith Butler. Vamos procurar saber quem é Judith Butler, né? Então, assim, eu tenho tido assim, muita preocupação. E quando eu falo que isso acontece nas escolas, não é só nas nossas escolas católicas. Minhas filhas estudam nas escolas católicas e a gente tem procurado combater de forma muito elegante até, né? E tem dado certo. Mas até nas escolas católicas isso tem passado, né? Nas diversas escolas, em todas as escolas. E nas escolas municipais tem me assustado ainda mais. Tem uma grande escola aqui em Goiânia, né, que ela, assim, tem de fato colocado as coisas às claras, né? Já com o banheiro que pode ser utilizado tanto para menino quanto para menina, que é o banheiro que eles chamam de multidisciplinar. Eu nunca ouvi falar esse termo, banheiro multidisciplinar, banheiro da família, né? Mas que pode ser utilizado normalmente. O menino entra, utiliza, a menina entra e vê o menino utilizando, isso não é nada anormal, entendeu? E assim por diante. Então, são nesses pequenos gestos mesmo que a gente vê que de fato passa, entendeu? Quando nós estávamos ainda discutindo a respeito da ideologia de gênero como disciplina obrigatória no Plano Nacional de Educação, eu me recordo que várias foram as manifestações, principalmente de quem defende, e uma frase que eu li que ficou gravada no meu coração. E por isso que eu sou extremamente... um professor levantou uma faixa falando, não se preocupa não, porque quem vai estar com seu filho dentro de sala de aula sou eu. Então, aquilo dali me estarreceu, né? Porque, de fato, a gente está lutando, a gente está combatendo, mas quem vai estar dentro de sala de aula com os nossos filhos são eles. Então, a gente tem que procurar saber. E indiretamente tem passado. E essa questão de escola... isso daí já é outro tema, né? Uhum. Mas é complicado. A gente tem, a cada ano que passa, a cada década que passa, uhum. Parece que a gente tem terceirizado mais, né? A educação dos filhos, que é obrigação nossa. E olha que agora a pandemia, vamos falar de pandemia, né? A pandemia, ela trouxe uma realidade meio TNT, né? Porque o que acontece? Eu, por exemplo, lá em casa, eu precisava de um quarto turno para poder dar conta das coisas, né? Só me ajuda aí com o TNT, deixa eu entender. É a nitroglicerina pura. Dinamite. Porque nossa senhora. Todo mundo soltando faísca em casa. Porque o que acontece? A gente teve que... Para dar conta, eu tenho que acordar muito cedo, porque são duas, né? Então, o meio plataforma, e eu sou muito exigente com isso. E, ao mesmo tempo, eu entro no home office.
né? Então eu tenho um horário a cumprir, Sim. entendeu? Então imagina quando a mais velha está em semana de prova. Eu com home office e tendo que atender a outra que está na pré-escola, né? Então, graças a Deus que ela a leitura e a escrita dela ficou pronto que vem a alfabetização, né? Mas enfim, aí nós tivemos que acostumar com essa realidade, né? E eu vejo que o seguinte, não foi extremamente difícil, ou seja, é possível você acompanhar sim. O andamento do seu filho que está ali em sala de aula, né? Vendo o que a professora está falando, vendo o material que ela está trabalhando, ter oportunidade de questionar. A minha filha mais velha é extremamente crítica, então tudo ela pergunta, tudo ela quer saber, né? De onde é que saem essas teorias, então ela já pergunta, graças a Deus, já sabe, né? Entre aspas, se virar. Mas depois do primeiro semestre, e olha que eu fiquei, Ted e Emanuel, com a esperança de que essa situação de pandemia fosse passar nos 3 primeiros meses, né? Né? Não, eu tinha certeza absoluta que tudo ia se resolver nos 3 primeiros meses. Mas quando eu vi que não, aí eu precisei fazer uma leitura do contexto que eu estava vivendo para conseguir dar conta também, né? Porque a ansiedade, ela surgiu mesmo, minha filha caçula engordou horrores, né? Eu também precisei me avaliar enquanto mãe, enquanto profissional, e eu vi que é possível a gente acompanhar a educação dos filhos, é possível a gente combater essa ideologia de gênero nefasta, né? Que passa muitas vezes em alguns detalhezinhos, até na linguagem, né? Até essa questão da linguagem ia te falar aqui. Isso daí é outra coisa que tem crescido assim, em algumas pessoas fazem até piada com isso e tudo mais, mas é algo seríssimo, sabe? Aquela história da linguagem neutra, porque isso apareceu até como é que eu vou dizer? No colégio, teve um colégio que adotou essa linguagem como linguagem oficial lá dentro do colégio, como se o país não tivesse uma língua oficial, né? Tem uma escola em São Paulo, dos né? jesuítas, que de fato E assim, adotaram. Essa linguagem neutra, ela vem daí também, não é? Da questão da ideologia de gênero também. Sim, sim, sim. E por que isso? Me explica, só coloca um pouquinho por que isso. O que é isso? Marina, só falando aqui com o nosso ouvinte, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, Instagram, faça a sua pergunta também, tire a sua dúvida, coloque as suas inquietações. A gente sabe que o tema é extremamente espinhoso, coloque alguma experiência que você já viveu, para a gente aproveitar ainda mais a presença aqui dos nossos queridos Marina e Emanuel neste programa, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui, para a gente compreender, né, o que nós estamos, essa realidade, vamos voltar só para a gente poder colocar as coisas nos devidos lugares. Bom, o que a ideologia de gênero pretende? Ela pretende obrigar as crianças a aceitar com naturalidade aquilo que é antinatural, né? Foi o que eu falei no início. Bom, essa ideologia ela vai distinguir o sexo, que é um dado biológico do gênero, entendeu? Que é uma mera construção social. Ou seja, então quer dizer que o sexo não existe, o sexo masculino e feminino não existe? Não. Quer dizer que existe uma construção, né? Vamos construir algo, entendeu? E esse algo, ele se pegar, pegou. Então a gente afasta o que é o masculino do feminino e vamos construir algo novo, que se pegar, diferente. Pegou. Exatamente, novo, diferente. E me preocupa muito como tem pessoas que estão aderindo facilmente a isso. Então, se eu construo algo novo, eu trago com esse algo novo no pacote aquilo que é a linguagem nova também, né? Do todos, do que mais? Todes, né? Todes. Eu fico assim, pensando, meu Deus, exatamente. Aonde é que nós vamos chegar com tudo isso, né? Então,
os gêneros, segundo essa doutrina que eu falei para vocês, são papéis atribuídos pela sociedade a cada sexo, né? Então, se as meninas brincam de boneca, não é porque tem uma vocação natural à maternidade, não, Ted. Não é porque tem a propensão biológica. Não, mas por simples convenção social. Cultural. Exatamente. Ela nasceu menina, né? Fizeram ela menina. Exatamente. Uma sociedade malvada, monstruosa. Que faz parte desse pacote do novo, entendeu? Então existe uma convenção social. Você só é menina porque convencionaram assim. Então, quando se fala de linguagem, e eu vejo que a gente precisa ter muito cuidado também. Hoje, nos documentos oficiais, por exemplo, do município tem uma legislação, né, que autoriza. Mas, Marina, existe também uma... puxando aí dessa linguagem neutra, até a linguagem neutra não seria uma coisa tão alarmante. É alarmante, claro que é, mas porque a ideologia de gênero ela não está preocupada só em lidar com o heterossexual e o homossexual, né? Esses dias um documento, eu não sei qual documento aí, que era online, Ted, eu achei uma loucura. Na hora que coloca o nome, né? Aí vem lá o gênero, né? Normalmente você abaixa no computador lá, tá lá M e F, né? Masculino e feminino. Sim. Tinham 52 gêneros. Eu tinha palavra que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Então é uma coisa que vai... a gente, eu não sei nem se eles têm controle disso. E está crescendo. A lista. Está crescendo. É aquilo que a gente denomina no direito, é uma imposição da sociedade. É a heteronormatividade. E é preocupante quando você olha assim, você vê de fato que está tudo muito, muito estranho, né? Então, essa convenção social está trazendo, esse monstro está trazendo tudo isso no pacote, né? Eu acho que, assim, como um leigo, né? Eu sou leigo 2 vezes, né? Leigo como opção e leigo no assunto ainda, não conheço tanto. Mas eu vou falar como um chucro mesmo, um bruto, rústico, sistemático, né? Alguém precisa dizer para essas pessoas que defendem que isso não é ser inteligente, não é tudo que vem da Europa que é bom. Muita coisa que nós temos no Brasil, nesses países de terceiro mundo, é muito melhor que coisas da Europa e dos Estados Unidos. Não é porque na Holanda tem prostitutas nas vitrines que isso é bom, né? Vamos adotar porque na Holanda tem. Tem muita coisa que eles invejam, eles nos invejam. Então, alguém tem que dizer para essas pessoas que esse modismo não é bom. Simplesmente não é bom. Como nós mesmos adoramos ir para fazenda, ficar com os nossos avós naquele jeito simples deles, mas que é extremamente saudável, familiar, harmonioso e que são as lembranças que a gente traz para a nossa vida de adulto, né? Então, não tem coisas extremamente novas. Essa briga e questão de sexo, como o Emanuel colocou, sempre existiu. Mas que agora, com essa convulsão de tecnologia e de desenvolvimento racional mesmo, ficou difícil de controlar, né? As pessoas elas não têm controle sobre tantos impulsos internos e isso acaba virando uma norma. Só que isso não é norma. Alguém tem que dizer para essas pessoas, então, que... eu estou me exaltando aqui, né? Não, tá certo. Que isso não é ser mais inteligente. Não vai melhorar a escola. Isso. Ô, Ted, o que mais me preocupa não é nem... é que isso não seja só um modismo. Que isso não seja só uma convulsão social que passe. Né? Porque a gente tem já, como a gente falou no começo, é algo que já vem há décadas. E que tomou um corpo muito grande nos últimos tempos. Nos últimos tempos, quando a gente fala, é últimos tempos mesmo, é coisa de 15 anos. Sim, com certeza. Né? É coisa de 15 anos para cá, isso virou, né? E a gente tem um receio de que não seja só um modismo. Tanto de não ser só um modismo, por todas essas questões, de que quebra toda uma estrutura do direito natural, que é natural das pessoas, né? O direito natural, quando a gente fala de direito natural, é algo que é do homem,
Ninguém precisa falar, em sociedade nenhuma, ninguém precisa falar que matar o outro é algo que não se pode fazer, que é algo ruim. Não precisa ter uma lei falando. Né? Existe uma lei para poder colocar penas, mas não falando que não pode, não precisa. Todo mundo sabe que não pode, porque isso é natural. O direito à vida é o primeiro, né? Natural. Já entra em outros assuntos aí de aborto. Mas a questão é que hoje as pessoas elas vão atrás dos instintos como se nós não fôssemos racionais. Né? E nós somos racionais. Nós não somos animais que se baseiam no instinto. A gente contém esses instintos, a gente reprime esses instintos quando eles vêm e a gente vê que não é o momento, não é a hora, não é. Então, a doutrina da igreja sempre coloca isso. Né? Perfeito. Você não pode ir para o lado do pecado, do erro, simplesmente porque eu quero, porque simplesmente me deu vontade, porque é meu instinto, é nosso instinto mesmo. O pecado original nos dá essa tendência de ir para o lado errado, de fazer o errado, de cometer o pecado, mas daí a você se entregar totalmente e ter uma teoria, né, uma ideologia que diga faça o que você quiser, do jeito que você quiser, como achar que deve, e a ideologia de gênero ainda tem a questão seguinte, não é que você escolhe o que você quer e segue a sua vida sendo o que você quer. Não, a cada dia, a cada hora, a cada minuto você pode ser uma coisa diferente. Sim. Né? Então, assim, vai criando uma bola de neve e isso não tem fim. Né? Então, assim, pega toda uma doutrina de uma cultura e joga no lixo. Exato. E não é só questão de doutrina, não é só questão de a igreja sempre oprimiu, né? Que eles falam muito isso. A igreja sempre oprimiu, e é por isso que é assim, agora nós estamos nos libertando. Não, isso é uma escravização. A partir do momento que você não consegue se reprimir, você é escravo de algo. Se dominar, né? A partir do momento que você não consegue dominar os seus instintos, você é escravo dos seus instintos. Perfeito. Não é isso? É uma animalização, né, claro. Da pessoa. Um cachorro, um gato, o que for, Perfeito. Ele não tem domínio do que ele faz. Nós temos. Então, Nós é precisamos exatamente ter. isso que eu estou falando. Eu acho que era preciso a gente jogar aberto. Eu entendi a sua, como educada que você dizendo assim, nós não devemos nos alterar à medida dessas pessoas, porque nós nos igualamos a eles, mas eu acho que a gente precisa falar abertamente que, olha, se você querer, não é tirar o gênero que eles querem, na verdade, se você quiser obedecer o seu impulso, você está se animalizando, você vira um animal. Ei, você vira um animal. Acho que alguém precisa falar isso abertamente. Você, nessa talvez até boa intenção lá na raiz de Sim. querer fazer um bem, você está animalizando o seu filho. Filho, você pode fazer o que quiser. A hora que der vontade de ficar com uma menina, fica com a menina. Der vontade de ficar com o menino, você fica com o menino. Se quiser com o bicho, pode também. Com a árvore, pode também. E com a nuvem, pode também. Sim. Então, você é um animal. Não é? Coisificou, né? Exagerei, por favor. Não, coisificou mesmo. Tá corretíssimo. A gente precisa levantar essa bandeira porque o Emmanuel colocou aqui muito bem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos, em momento nenhum, nos esquecermos que nós somos templos do Espírito Santo. E eu preciso me respeitar enquanto templo do Espírito Santo. Santo, né? Sagrado. Justamente quando você coloca aí, né, filho, hoje você pode, de fato, né, se relacionar com homem, se relacionar com mulher, se relaciona com o animal, com a árvore, com a nuvem. Isso aí é extremamente preocupante. Isso aí é antinatural. Por quê? É tão simples como a Emmanuel aqui colocou, né? Não precisa ter uma lei que vai dizer, certo? Mas eu preciso ter a consciência de que eu fui feita à imagem e semelhança de Deus. E que eu sou o templo do Espírito Santo. Então, ponto. Maravilhoso. Né? Mas, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que está, de fato, se tornando escravo desses instintos desordenados.
Eu não sei se você permite eu colocar a coisa de um prisma filosófico. Olha só, claro, lógico. Filosófico-antropológico. O ser humano nasceu, ele foi criado para o desenvolvimento. Então, ele é como se fosse a semente do abacate. A semente do abacate é o abacateiro em potencial. Ele vai ser abacate. O ser humano também é para isso, só que ele precisa dos obstáculos. O que nos faz crescer, amadurecer, são os obstáculos. Então, se eu tiro essa negação do instinto que ele está colocando, eu tiro o obstáculo. Ou seja, eu nunca vou amadurecer, Sim. porque eu não tenho obstáculo. Eu não tenho nada que me faça me esforçar. Quando eu quero ficar forte, eu vou para a academia, aí lá eu puxo o peso, estrago o músculo, descanso, aí ele volta mais forte. Ou seja, a gente está tirando a academia das pessoas, elas nunca vão ser mais fortes. Vão ser eternos reclamões, né? Eu vi até um vídeo muito engraçado, falando de 3 gerações. Antes de 81, que o cara passa, bate na parede, aí ele nem vê. E depois de 81 até 2000, eu acho, ele bate na parede, olha assim... E depois, quem nasceu depois, ele bate na parede, ele cai no chão, ele dá birra. Ou seja, a pessoa, se você tira o esforço, o combate, ela não amadurece. Justamente. Tem até uma participação aí, parece que no Instagram, que eu achei interessante. Não sei identificar quem que é que falou aqui, mas... deixa eu ver aqui. Pelo YouTube, nós temos aqui a Kelly, né? A Kelly participa conosco, falando aqui do programa, que é lastimável, né? Presta uma série de desinformação, achar que tem... Pode continuar aqui que eu vou lendo aqui as participações. Tá, joia. Aí, Marina, então passando assim por tudo isso, o que a gente acabou vendo no decorrer da história toda foi que agora, bem recentemente, vários e vários municípios, Goiânia inclusive, rechaçou, né, essa coisa da ideologia de gênero nas escolas como uma matéria interdisciplinar, né? Porque ela permeia todas as outras. Então vários municípios aí fizeram leis municipais proibindo e tudo mais. E isso gerou uma ação judicial lá no STF, né? Que é a de 5668, que estava em pauta para ser julgada agora. Dia 11. Né? Foi tirada e tudo mais. Pode falar pra gente um pouquinho o que é essa e o que ela pretende, né? O que essa ação pretende, na verdade? Bom, de uma forma bem objetiva, assim, seria essa ação direta que estava pautada para o dia 11 no STF. Repito, no STF, na nossa Suprema Corte. Depois dali não tinha mais jeito. Exatamente, na nossa Suprema Corte, né? Depois que se vota, depois que se discute tudo no STF, não existe recurso, né? Então, estava pautado para o dia 11 e foi retirado. Em simples palavras, era justamente a tornar obrigatório a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, ou seja, na nossa educação, na educação da nação brasileira. Perfeito. Né? Entre outras palavras, era isso. E, de fato, as famílias se levantaram, né? Pedindo para que o STF, e aqui já é um outro assunto que demandaria um pouco mais de tempo, né? Que diz respeito aí ao ativismo judiciário, né? Ativismo no judiciário. Então, muitas famílias levantaram a bandeira de que, não, peraí, o STF não tem que legislar, ou seja, o STF não tem, né, que entrar nessa seara, né, que tratar disso, porque nós não queremos. Nós, lá em 2010, já dissemos, né, que por meio do projeto de lei 8.035 de 2010, que aprovou o Plano Nacional de Educação para o decênio de 2011 a 2020, as famílias levantaram a bandeira e falaram, não, nós não queremos ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Ponto final. Por que agora
né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, que no início do ano me estarreceu muito, porque também foi colocado em pauta para que o STF julgasse também a ação direta à ADI no caso de aborto, aborto no caso de Zika vírus. Né? Inclusive, eu acho que é do mesmo partido, né? Do PSOL. Do PSOL. Então, assim, me estarreceu porque nós estamos vivendo, Ted, num tempo diferente. Né? Nós estamos vivendo num tempo doido aí, de pandemia, disso e daquilo. Mas a Suprema Corte achou por bem pautar, né? E aí, no caso do aborto, em caso de Zika vírus, graças a Deus, não foi aprovado, né? E agora, no caso da obrigatoriedade da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, ou seja, tornará obrigatório a ideologia de gênero em todas as disciplinas, foi pautado para o dia 11, mas foi suspenso. E aqui eu quero, mais uma vez, né, chamar a atenção das famílias. Né? Foi retirado de pauta, não foi julgado. Ou seja, nós ganhamos um fôlego. Né? Nós estamos justamente, nós estamos ganhando um tempo para nós, exatamente, para nós nos organizarmos de forma coordenada, né? Para mais uma vez afirmar, nós não queremos ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, seja para qualquer decênio que for. Maravilha. Entendeu? Temos uma participação, graças a Deus, contrária, né, para a gente poder esclarecer mesmo algumas coisas. A Kelly, não deu para entender bem aqui o sobrenome, mas ela coloca que é católica, batizada, catequizada, crismada, e ela discorda de que há uma sugestão de ideologia na escola. E aí? Ela discorda de que há uma sugestão? Achar que tem uma ideologia na educação é mostrar desconhecimento do dia a dia da escola. Kelly, né? Isso. Não, Kelly, eu tomo a liberdade de discordar, né? Eu não sei se ela também acompanha a educação dos filhos ou se ela é de sala de aula, né? Uhum. Talvez pode até ser professora, né? Talvez esteja dentro de sala de aula. Mas na experiência que eu tenho de mais de 10 anos, né? Quando a minha primeira filha estava nascendo, eu já acompanhava, né? E eu vi assim que existia alguns atos singelos, né? E aquilo que eu estava te falando, a revolução silenciosa. Se hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar algo da ideologia de gênero na disciplina de artes, eu vou trabalhar, né? E eu discordo dela porque é o seguinte, eu tenho, passou pelas minhas mãos, passou pelas suas mãos também, que é pai, e você pode falar tanto quanto eu, porque você teve exemplos dentro de um colégio grande aí, né? Livros, Ted, sabe assim, livros que fortalecem ainda mais essa linguagem do gênero, livros, Ted, infantis, livros para as crianças de 4 a 5 anos, entendeu? Que mostra ali o relacionamento, por exemplo, de um elefante com uma menininha que é uma bailarina, né? Eu tenho esse livro lá em casa, viu, Kelly? Então, assim, são livros, são pequenas histórias, né? Eles utilizam o universo da criança que é totalmente lúdico, né? Para poder introduzir, sim, são pequenos gestos, através de leituras, através de músicas, através, inclusive, de um simples ato de reflexão, Ted. Vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar, e ali você vai trabalhar o que você quiser. Existe, sim. Eu tenho conhecimento, né? Eu tive a oportunidade de notificar 2 escolas em Goiânia, entendeu? Por atos como esse. E se depois, se ela quiser, tiver interesse, eu posso até encaminhar para ela quais foram os atos que geraram essa notificação. Aí só complementando, existe, rapidamente, mas existe uma questão de prova concreta. Né? Não estou nem falando do livro, estou falando
de quando essas ações são julgadas, os grupos que são abertamente a favor, eles não são abertamente a favor para que se abra, eles são abertamente a favor para que continue como está. Justo. E que se abra mais, né? A gente é que quer tirar. Né? Então, basta ir acompanhando aí como é que é, os cartazes, até o linguajar do cartaz, como você mesmo colocou, né? Eu sou professor e eu vou estar em sala de aula. E vou falar de ideologia de gênero. E vou educar o seu filho. Então, isso daí, só de você acompanhar as manifestações quando tem esses julgamentos, já dá para ver o que isso aí está acontecendo. Né? Maravilha. Marina, a gente sempre deixa aqui um passo a passo, né? A gente tem mais aí alguns minutos, então acho que a gente pode já começar a fazer uma conclusão bem legal desse caminho. É claro que aqui a gente só abriu o assunto, né? É algo extremamente amplo. Mas assim, quais os pontos que você coloca como sendo os pontos mais importantes desse assunto da ideologia de gênero e o nosso papel no dia a dia dos nossos filhos, dos nossos familiares, amigos? Se a gente pudesse reunir em alguns pontos assim conclusivos e mais importantes, quais seriam? Então vamos lá. O que eu, enquanto mãe, estou fazendo e sugiro? Aqui eu coloco como uma sugestão às famílias, né? E pelo menos dentro da minha comunidade, dentro da minha paróquia, na minha roda de amigos, eu tenho conversado, inclusive, eu converso muito com o médico das minhas filhas, Dr. York Landes, até mando um abraço para ele, porque os médicos, vamos falar assim, dos médicos, aí a gente vai, né, colocando assim na roda de amigos. Vamos conversar, vamos amadurecer o diálogo, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que de fato ainda não sabe, e mais, Ted, que acha que nós estamos vivendo a teoria da conspiração, que acha que isso não existe, que acha que isso daí não vai ser aprovado, né, que acha que isso aí é coisa da cabeça de meia dúzia, né, digamos, agora está na moda usar não, antigamente era fanáticos, agora são conservadores de direita, de extrema direita, né, que está na cabeça dos conservadores de extrema direita, mas não está. Está aí batendo nas portas da nossa casa e nós não nos antenamos para isso. Então, assim, eu sugiro que busquem informação, que busquem formação dentro das paróquias. E aqui eu deixo até como sugestão também, doutora Manuel, o fato de nós conseguirmos a possibilidade, talvez, da gente conseguir alcançar as paróquias, né? E as nossas paróquias têm um papel fundamental na nossa formação, Ted, né? De levar para os grupos de oração, as salas de catequese. As aulas de catequese, eu trabalho isso com as minhas crianças, e as minhas crianças, elas fizeram primeira comunhão e vão ficar comigo agora até a crisma. Então, da primeira comunhão até a crisma são 3 anos, porque a gente colocou um grupo de perseverança, né? Justamente. Maravilha. Então, eles estão comigo e não me soltam, né? Maravilha. Então, a gente vai até ali a idade que for necessária para fazer crisma. Eu trabalhei com eles, isso daí, praticamente em 3 encontros. Então, assim, o que eu achei mais bonito, Ted, é que, assim, para a criança você não precisa explicar tanto. Aquilo que é antinatural, aquilo que vai contra a lei de Deus, elas rechaçam. Você está entendendo? Uhum. E eu fico mais preocupada com adulto mesmo. Então, assim, vamos buscar formação, vamos propor em rodas mesmo, assim, de estudo, grupos de oração. Eu vejo que a renovação carismática católica tem um papel também imprescindível dentro da igreja, né, que pode trazer como formação esse tema. Nós, da União dos Juristas Católicos, trabalharmos isso, mesmo que seja por meio de lives, entendeu? Os nossos juristas podem ser, sim, multiplicadores, levar isso para as paróquias, para as comunidades, porque, como eu falei para vocês, a pauta foi suspensa, mas ela vai voltar. Ela terá que ser julgada, né? E do mesmo jeito que nós estamos aqui começando a dialogar, o PSOL, que foi quem propôs a ADI,
na verdade, eles já estão fazendo um trabalho 3 vezes maior do que o nosso, que é ali, ó, no Supremo. Mas por que tiraram de pauta? Vamos retomar, vamos colocar na pauta e tudo, né? Então, assim, nós precisamos ser astutos. A palavra de Deus fala isso, né? Primeiro a gente precisa acordar, né? Aí depois a gente precisa... Acordar, porque parece que está todo mundo deitado em berço esplêndido, né? E não pode ser assim. A gente precisa acordar, e é dentro do que você falou, a gente precisa acordar em todos os níveis, né? Da criança ao idoso, e precisa acordar para que a gente precisa entender as coisas. Exato. É uma tecla que eu bato em tudo quanto é lugar que eu vou, aqui mesmo, acho que já falei umas 3 vezes. A gente tem uma dificuldade dentro da igreja com formação que é inacreditável. Sabe, você chama as pessoas para fazer qualquer coisa, aparece um monte de gente lá. Chama para formação, aparece sempre os mesmos gatos pingados. Sempre. É assim, né? Então, isso é complicado, isso é difícil, porque a gente, como que a gente vai passar esse tipo de informação para quem não quer receber esse tipo de informação? Né? Enquanto isso, como você falou, lá do outro lado, né? E a situação é essa mesmo, Emanuel do outro lado. E Ted, do outro lado. Eles estão politicamente organizados. Muito organizados. É uma máquina, sabe? Que vai funcionando ali de uma forma muito, muito, muito certinha. Não, eles estão anos-luz na frente da gente nessa questão de organização. Tem um livro que eu até trouxe aqui, eu queria até sugerir para que você também passe aí. Esse livro aqui, ele se chama Cultura da Morte, o Grande Desafio da Igreja. Ele foi escrito por papas. Ou seja, aqui, nesse livro, tem um histórico que a gente pode levar para trabalhar, entendeu? Dentro das paróquias, e uma linguagem simples, né? Então, assim, eu fico preocupada, porque a gente precisa, nós não podemos, nossa, misericórdia aqui, né? Não podemos padecer por falta de conhecimento. Então, nós temos que buscar informação, buscar conhecimento, né? Para a gente poder combater o bom combate. Senão... Maravilha. Maravilha. Marina, então a gente fez mais ou menos aí uma conclusão aqui do nosso assunto, né? E o que vocês deixariam, Emanuel, Marina, de guia, assim, uma última sugestão para o nosso ouvinte que é um cristão, como a Kelly colocou aqui, um católico batizado, que fez a catequese, que crismou, que está aí no dia a dia? Qual que seria, assim, a orientação de vocês dois? Porque o nosso programa é o Leigo no Mundo. Como que a gente enfrenta esse desafio, né? Como que a gente caminha seguindo os nossos princípios nesse mundo tão desafiador? Bom, Ted, da minha parte, eu ainda fico com a questão de buscar formações, sabe? Eu acho imprescindível colocar sempre que possível, sempre que der, né? Esse tipo de tema para ser ouvido aqui na Rádio Maria, em lives desses grandes perfis que tem, né? Sempre tem. Basta procurar que tem. YouTube tem 1000 coisas sobre isso. Você até fez uma pesquisa antes aí, né? Achou muita coisa. Tem muitos perfis que lidam especificamente sobre esse assunto. Então a gente precisa entender, compreender, porque não adianta, a gente não vai ser... senão a gente vai ser igual o Don Quixote, que vai estar combatendo moinhos de vento. A gente não sabe o que a gente está combatendo. A gente precisa saber o que está na nossa frente, para poder lidar com isso. Não é? E eu penso que é extremamente importante que a sociedade se organize. A sociedade católica se organize. Nós temos aqui a Uniju, que a Marina citou algumas vezes, que a gente faz esse tipo de trabalho, né? Não tanto, às vezes não tanto de formação como deveria, mas muitas vezes judicialmente é preciso entrar e fazer e mexer nisso tudo aí. E a gente faz. Em outros estados existem as outras uniões de juristas, existem tantas outras formas, existem associações dos médicos aqui que podem mostrar isso aqui dentro da biologia, que não é nem uma coisa tão complicada, né, de fazer, porque mostrar que homem é homem, mulher é mulher, não é tão difícil assim.
Mas eles têm, né, a formação. Então, assim, é preciso, sempre que possível, falar, mostrar e aparecer com esse assunto. Com certeza. Perfeito. Bom, eu finalizo aqui de uma forma bem singela mesmo, voltando lá em Gênesis. Né? 1:27. Gênesis 1, 26 a 29, quase. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e presida toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, e criou varão e mulher. E Deus os abençoou, e disse: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Então, para o nosso povo católico, tudo que vai contra isso daqui, que é a criação divina, né, você precisa combater. É a nossa família, é a própria família brasileira que está em jogo. São os princípios, são os valores, são as virtudes que nós estamos desenvolvendo nos nossos filhos que está em jogo. Reflitam. Nós não podemos ficar nos comportando como pessoas que, já dizia o poeta católico, né? Só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Nós não podemos. Nelsinho Correia. Nelsinho Correia, exatamente. Não podemos ficar deitados em berço esplêndido esperando a banda passar com os braços cruzados. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós temos que zelar por aquilo que nos é caro, que é a nossa família, que são os nossos filhos, que são os princípios, valores e as virtudes. Então nós precisamos, como nação brasileira católica, apostólica, romana, que defende a vida e a família, fortalecer a nossa bandeira, usando sempre aquilo que é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós não estamos e não vamos fazer, entre aspas, bonito para ninguém. São para os nossos. São para aqueles que nos são mais caros. Os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos. Por isso despertem, né? Desperta tu que dormes. Não é isso? Wake up. Desperta tu que dormes. Nós precisamos nos levantar enquanto católicos apostólicos romanos que defendem os princípios da vida e da família. Ponto final. Seja fiel no pouco, que Deus te confiará mais. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos aqueles que nos acompanharam aqui nessa tarde. Um bate-papo muito bom, né? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, eu espero que a gente tenha conseguido alcançar. Ted, aqui me coloco, e né, até o presidente vai falar, mas coloco a Unijuc enquanto associação que pode ajudar nessa formação, que pode alcançar as paróquias. E nós já fizemos esse trabalho, Ted, por algumas vezes, né? Maravilha. Então, contem conosco. Maravilha. Então, ficamos aí com essas contribuições, né, para o dia a dia do nosso irmão, da nossa irmã que nos escuta. Né, e é até bom falar assim, o nosso irmão, a nossa irmã, né, porque parece tão óbvio, mas é importante a gente colocar. Eu também, da minha parte, eu deixo aqui, eu não costumo fazer não, mas hoje é um assunto muito caro e que eu tenho pensado muito também nesses dias. Eu acredito que nós precisamos nos posicionar, né? Eu, da minha parte, enquanto marido, enquanto cidadão, eu percebi que os homens, eles deixaram de se posicionar, um pouco acovardados por esse discurso do machismo, que existe, né, em muitos lugares, com certeza, mas que também não pode fazer a gente se amofinar, né? A gente precisa assumir o nosso papel e assumir a nossa identidade. E também esse discurso, acho que pode vir também das mulheres, né? Que quando vem delas é mais aceitável, né? Porque elas se posicionarem... Hoje eu vi um perfil mesmo de uma moça bacana. Ela falou, gente, não tem como ser católica e feminista. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Eu achei bacana. Quando parte de uma mulher fica
não sou agressivo, maior. Não é autoritário, né? Como pode parecer vindo de nós. Então, achei bacana. Então, eu deixaria essa fala para o nosso querido amigo ouvinte. Se posicione, você que é homem, se posicione, você que é mulher, cristão, não só católicos, né? Se tiver alguém ouvindo que não seja católico, você é bem-vindo nessa batalha, porque a consequência dela também vai lhe ferir, né? Então, nós agradecemos a todos os nossos queridos ouvintes aqui. Eu vou citá-los para que nós possamos honrar a todos, né? Uhum. Então, nosso muito obrigado aqui ao Yara Arruda, a Isaura Maia, o Crisley Pires, a Elisete Pérez, Helena Teles, o Michelson, os Leigos de Maria, o Nonato, a Juliana, a Célia Leão, Kelzinho Lima, a Larissa Fernanda, Camila Biete, a Luciene de Araújo, Ellen Jordana, Zélia Aparecida, Maria Inalda, Lilian Teixeira, Kelly, obrigado pela participação, a Marília Arruda e o Manuel Braz, e também a todos aqueles que a gente não citou, que a gente não falou aqui, mas muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação, esteja sempre conosco. E nosso muito obrigado, viu, Emanuel e Marina, pela presença hoje. Se a gente puder fazer essa despedida aqui do nosso ouvinte para a gente ir finalizando. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês, né? Uma honra mesmo, né? Estar com você, que é meu amigo há tanto tempo, e o Emanuel também, que é meu amigo há tanto tempo, pessoas que só me edificam, né? Me ajudam na minha caminhada. E agradecer a você, ouvinte, agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí pelas redes sociais, de forma especial as minhas filhas, mais uma vez, Sara e Sofia, e minha mãe também, Marinalda, que está nos acompanhando. Então eu agradeço muito, né? Temos muito ainda a fazer, a construir. Então vamos juntos aí construir aquilo que São João Paulo II já afirmava com tanta audácia, com tanta coragem, né? Construirmos juntos a tão sonhada civilização do amor. Muito obrigada. Maravilha. Agradecendo para todo mundo aí, né? Agradecemos todos os que apareceram. Tem mais gente aí, né? Que tem. Não tava vendo aqui. A gente pega só um pouquinho. E só lembrar que semana que vem tem mais, né? Isso. Semana que vem a gente tem outro tema interessante. Maravilha, maravilha. A gente vai divulgando aí nas redes, para o pessoal já agendar. Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez a você, querido ouvinte. Isso que o Emanuel falou, lembrando que todas as quartas-feiras, às 16h30, nós temos o programa Leigo no Mundo, conduzido aqui pelo nosso amigo Emanuel. Ele sempre traz pessoas maravilhosas para estar conosco, sempre assuntos que nos interessam. Então, participe conosco. Participe também dos demais programas que nós temos aqui na rádio. Na quarta-feira também, logo mais cedo, nós temos aqui um programa com Dom Moacir ou com a Doris, falando sobre família. Nós também estamos ainda montando equipes para rezar o terço conosco, às 3 horas da tarde, o terço da misericórdia, e às 18h30. Então, se você tem vontade de rezar o terço, procure-nos, que a gente agenda direitinho. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia. Reze conosco, essa obra também é sua, essa missão também é sua. Ouça, viva e compartilhe. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Agora na Rádio Maria Brasil,